Oi, oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia de hoje. O conteúdo que iremos trabalhar hoje diz respeito ao medicamento homeopático propriamente dito, tá? A gente esteve aí trabalhando em aulas anteriores os pressupostos que embasam a homeopatia, a sua história, né? A, a questão da visão, da concepção do processo saúde-doença na homeopatia. Falamos a respeito da consulta homeopática, das escolas homeopáticas e do raciocínio clínico utilizado na homeopatia. E ainda sobre atualidades sobre a pesquisa em homeopatia no que diz respeito à farmacologia homeopática, né? Como que ela lida com a ação de drogas no organismo, pelo efeito primário e ação primária, o efeito secundário e reação secundária, o efeito rebote, né? E hoje a gente entra num detalhamento maior sobre características do medicamento homeopático propriamente dito, tá? Bom, pessoal, apesar de na aula de hoje a gente trabalhar, né, com o medicamento homeopático propriamente dito, nós não vamos adentrar sobre a farmacotécnica homeopática, sobre os métodos, as escalas de manipulação de medicamento homeopático, porque esse conteúdo é só para a nossa segunda avaliação oficial. Esse conteúdo é só a partir da unidade 3, tá? Na verdade, hoje a gente vai falar quais as matérias-primas, qual a origem das matérias-primas que podem ser utilizadas como insumo ativo para ser diluída e preparar o medicamento homeopático. Então, quais são os insumos ativos presentes nas prescrições, né, de clínicos homeopatas para que você possa, a partir desse insumo ativo, fazer as dinamizações, obter a potência homeopática e a diluição da prescrição em questão, né? Bom, o medicamento homeopático, pessoal, como qualquer medicamento, né, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado que faz parte de uma composição. Então, todo medicamento, ele não é o fármaco, a base medicamentosa, o princípio ativo apenas. Ele é uma combinação, uma formulação de fármacos, princípios ativos com adjuvantes farmacológicos, terapêuticos e adjuvantes farmacotécnicos, farmacêuticos representados pelos veículos e recipientes. Os veículos e recipientes são muito importantes na homeopatia. Por quê? Porque eles basicamente compõem a totalidade, quase que a totalidade do medicamento homeopático, né? Por quê? Porque o insumo ativo está altamente diluído, né? Nas dinamizações líquidas incorporadas nos glóbulos, por exemplo, ou quando o próprio medicamento é na forma de gotas, na forma líquida, né? Então, basicamente, a gente vai ter muita água, álcool, os glóbulos constituídos por sacarose, por exemplo, e as características desses insumos inertes, dos adjuvantes farmacêuticos, recipientes, veículos utilizados em homeopatia, é o conteúdo da aula da semana que vem, né? E em que a gente vai lidar o tipo de água, de álcool que a gente utiliza em homeopatia, a sacarose extraída da cana-de-açúcar, lactose para a produção de comprimidos extraído do leite, né? E assim sucessivamente, tá? O medicamento homeopático, então, é considerado toda forma farmacêutica de dispensação ministrada segundo o princípio da similitude, né? Ou seja, qualquer insumo ativo na homeopatia prescrito, ele foi previamente testado em um indivíduo sadio, ele passou pela patogenesia, né? Experimentação patogenética homeopática ou pura, com finalidade curativa ou preventiva. Não existe medicamento homeopático para fins de diagnóstico e nem mitigatório, paliativo, minimizar sintomas. Ou ele é profilático, preventivo, ou ele tem finalidade curativa, tá? Preparado segundo a técnica da dinamização, que envolve as diluições seguidas daquela agitação ritmada, que é a sucção, a técnica de preparo, a farmacotécnica de medicamentos homeopáticos, nós vamos ver a partir da próxima unidade, tá? Que a gente não vai envolver isso ainda. E ele pode ser destinado tanto para uso interno, né, na forma das gotas,
na forma de comprimidos, tablets ou na forma de glóbulos, que é a forma sólida mais prescrita para a área da homeopatia, ou as formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo, porque a gente incorpora dinamizações líquidas em bases galênicas de pomada, de gel, de cremes homeopáticos, soluções otológicas, oftálmicas, sprays nasais, apósitos medicinais, tudo homeopático também. Mas essas formas farmacêuticas, a técnica de preparo, a farmacotécnica, né, os métodos e escalas utilizados, a gente só trabalha a partir da unidade 3. A metade da disciplina, né, unidade 3 e 4, é toda voltada apenas para a farmacotécnica homeopática, que na verdade é a atribuição do farmacêutico na área da homeopatia. É saber interpretar a prescrição e manipular o medicamento a partir daquela receita, né? De onde provêm os insumos ativos que podem ser utilizados para o preparo de medicamentos homeopáticos? De todos os reinos da natureza, inclusive de minerais, tá? Substâncias químicas, químico-farmacêuticas, minerais em seu estado bruto. Então, a variabilidade pela qual a natureza, né, oferece insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos é muito grande, né? Dentre todos os reinos, o que mais oferece insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos são as plantas, tá? Em segundo lugar, antes de animais, o reino mineral, e só depois é que a gente tem ricas patogenesias obtidas a partir de substâncias extraídas de animais, tá? Mas primeiro, quem mais fornece é o vegetal, segundo o reino mineral e terceiro o animal. Os vegetais, até mesmo o fato da fitoterapia, farmacognosia, ter uma área específica da farmácia também que estuda, né, as plantas, é porque o fato delas serem organismos sésseis, né, vivem fixos a um substrato, elas sobrevivem a condições ambientais adversas e buscando perpetuar a sua espécie, sintetizando substâncias. Então, os vegetais, eles são produtores de inúmeras moléculas com potencial terapêutico e com propriedades farmacológicas, né? E isso dota elas, tanto para a área da fitoterapia quanto para a homeopatia, com a capacidade de fornecer muitas substâncias com potencial terapêutico, né? Que são os flavonoides, as cumarinas, as quinonas, os taninos, os heterosídeos cardioativos, os óleos essenciais, as saponinas, os alcaloides, né? Produtos de origem química, farmacêutica, biológica, tá? Tem ainda as composições complexas, conhecidas como preparados especiais de Hahnemann, que a gente vai dar alguns exemplos hoje. Então, não só Hahnemann testou substâncias obtidas em seu estado natural, né? No ambiente, na natureza, como também ele foi capaz de proporcionar combinações entre diferentes substâncias e ter esses preparados especiais. E ainda, mas em bem menor quantidade, fungos, algas protozoários e bactérias podem também ser fornecedores de substâncias como insumo ativo para serem diluídas no preparo de medicamentos homeopáticos, tá? Mas o reino que mais fornece são as plantas mesmo, é o reino vegetal, né? Esse número de drogas altamente diversificado é justamente pelo fato das plantas, né, serem organismos que vivem presos a um substrato. Então, luz solar está intensa, falta de locais de moradia, descanso, de água, de nutrientes, falta de parceiros sexuais, inclusive, né? Um animal sob essas condições, ele migra, né? Ele busca locais com melhores condições de sobrevivência. A planta, ela tem que responder a essas adversidades, sobreviver, procurar perpetuar sua espécie sintetizando substâncias. Por isso que o metabolismo dela é tão diversificado e muitas dessas moléculas a gente acaba aproveitando com finalidade terapêutica, né? E são aquelas que eu disse para vocês, saponinas, taninos, flavonoides, cumarinas, quinonas e etc. Não confunda, pessoal, a homeopatia com fitoterapia. Elas não têm nada a ver, a não ser o fato de que a maior parte dos medicamentos homeopáticos utiliza insumo ativo proveniente de planta. Mas não é todo medicamento homeopático que tem insumo ativo proveniente de planta, e mesmo os que têm insumo ativo proveniente de planta, eles em nada têm a ver com os pressupostos da terapêutica fitoterápica. Fitoterapia, pessoal, é alopatia, é cura pelos contrários, não tem princípio de similitude, não tem diluição, são doses ponderáveis,
com mecanismo de ação igual de medicamentos alopáticos, com ligação a receptor, tá? Exercendo ação anti-inflamatória, antitérmica, antipirética, analgésica, antidiabética, né? Antihipertensiva, e todas aquelas pressupostos que embasam um tratamento de cura pelos contrários, ou seja, é uma alopatia, né? A fitoterapia é uma alopatia, com a diferença de que você só irá utilizar fármacos, insumos ativos advindos de planta, tá? Não tem cura pelos semelhantes, não tem experimentação patogenética na fitoterapia, não tem diluição do insumo ativo, tá? Então, assim, ao olhar de um leigo, pode até ser que se confunda a homeopatia como sendo sinônimo de fitoterapia, mas vocês não podem ter essa confusão. Essa associação, né, para quem não é da área da farmácia, é justamente porque a maioria dos medicamentos homeopáticos, o insumo ativo foi extraído de planta, mas a semelhança para por aí, tá? Os vegetais devem ser colhidos de preferência na parte da manhã, em dias ensolarados, livres de orvalho em seu hábitat natural. Outra diferença da fitoterapia. Para quem lembra da farmacognosia, né? Nós trabalhamos o fato de que a matéria-prima vegetal para o preparo de fitoterápicos tem melhor qualidade quando a droga é cultivada, né? Porque na fitoterapia, para o uso de marcadores, o ideal é que a gente padronize, né, o material botânico, a espécie com a qual nós estamos trabalhando. Essa variabilidade é um problema. No caso da homeopatia, é justamente o contrário. A gente dá preferência aos vegetais silvestres do que os cultivados. Então, outra diferença da homeopatia com a fitoterapia, né? Os insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos, advindo de planta e também de animal, pessoal, a gente não vai ter fragmentos, pedaços, tá? Partes de caule, de folha, de flor, para fazer a diluição e preparar o medicamento homeopático. Essa diluição, ela sempre parte da tintura mãe daquele vegetal. E essas tinturas mães geralmente são produzidas por diferentes métodos extrativos, tá? A seção 1 da unidade 3 é toda ela só com as técnicas, os métodos de preparo de tinturas mães. O método mais utilizado, né, só adiantando, mas a gente vai ver isso em detalhes na unidade 3, é a maceração, em que você vai pegar a planta ou o órgão terapêutico de interesse da planta, então ela, toda a planta ou um órgão dela, colocar num recipiente de vidro, inox ou PVC, deixar mergulhada em um solvente extrator, água e álcool, né, uma mistura hidroalcoólica, por 15, 20 dias, em contato íntimo e prolongado, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com agitação esporádica pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Ao final desses dias, você filtra e esse filtrado é o seu extrato alcoólico, é a sua o quê? Tintura. O que que você tem ali? Fragmentos, partes de órgãos da planta, do caule, da raiz, da folha? Não. Você tem as substâncias que foram extraídas, removidas e retiradas do interior das células do tecido da planta pelo solvente extrator, que é a mistura de água e álcool, e que passaram para o meio extracelular. E quando você filtra isso, né, a massa sólida, né, não dissolvida na solução extrativa, ela fica retida no filtro. Então, você faz essa diluição sempre a partir de insumos ativos de planta, a partir da tintura mãe daquela planta. O que, na maioria das vezes, você adquire ela, você não produz. Nós vamos aprender a produzir a tintura mãe a partir de uma planta. Pode ser que você tenha que manipular um medicamento homeopático e você não encontre a tintura mãe daquela planta em lugar nenhum. Mas você dispõe do vegetal, você consegue coletá-lo. E aí tem como preparar a tintura mãe, tá? Animal também. O animal vivo, recém-sacrificado ou dissecado, você não vai ter lá partes, né? De patas, se for um inseto, de asa, por exemplo, para fazer a diluição e preparar o medicamento homeopático. Você vai ter a tintura mãe daquele animal, que também vai ser mergulhado num recipiente de vidro, inox ou PVC, por 15 a 20 dias, né? Ao abrigo da luz, à temperatura ambiente, agitando pelo menos 3 vezes ao dia. Ao final desses dias, você filtra e esse filtrado é a sua tintura mãe animal.
Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal, ou não? Sim, professor. Bem nítido. Não cortou, não, né? Teve uma pausa, mas voltou. Cortou e voltou agora. Cortou por muito tempo ou não? Tava calado, silêncio. Oi? Tava em silêncio agora. A última coisa que eu ouvi foi você falando da tintura mãe do animal. Ah, tá. Não, então foi praticamente. Eu vou retornar, mas foi quase nada, então. As tinturas mães, pessoal, então, são a forma em que o insumo ativo é utilizado para diluição e preparo do medicamento homeopático, tá? Uma vez que você não vai ter partes, fragmentos de órgãos da planta ou do animal para fazer essa diluição. Você tem a tintura mãe. Tanto a planta quanto o animal, geralmente, o processo mais simples é a maceração, que é deixá-los, né, no recipiente de vidro, inox ou PVC, com solvente extrator, em contato íntimo e prolongado por vários dias, 15 a 20 dias, revolvendo em intervalos regulares, pelo menos de manhã, de tarde e de noite, e depois você filtra, e seu filtrado é a sua tintura mãe. As tinturas mães obtidas a partir de vegetais, geralmente o solvente extrator é uma mistura de água e álcool, uma mistura hidroalcoólica. E de tinturas mães de animais, você utiliza uma mistura hidroglicerinada, é água e glicerina. Essa é uma das diferenças, tá? E a outra diferença é que a proporção nas tinturas mães de vegetais é de 1 para 10 e de animais é 1 para 20. Então tem o cálculo da quantidade de solvente que você utiliza a partir da quantidade de vegetal ou a quantidade de animal que você dispõe, mas isso a gente vai ver em detalhes na seção 1 da unidade 3, que é só uma introdução sobre isso, tá? Professor, mas o tempo que demora para obter essa tintura, aí o paciente vai ficar sem o medicamento? Sem iniciar o tratamento? Então, você, na verdade, tem que ter um estoque mínimo de tinturas, né, para a dispensação daquele medicamento homeopático baseado nos medicamentos policrestos, que são aqueles de maior demanda, de maior saída, tá? Se você não dispor dessa tintura mãe, você vai buscar, né, num fornecedor qualificado, a aquisição dela. Se você não encontrar em lugar nenhum, você vai ter que tentar entrar em contato com alguma outra farmácia, com algum laboratório que dispõe daquela tintura mãe. E se você não tiver aquela tintura mãe e não tiver acesso ao vegetal e não souber produzir a sua tintura mãe, você não vai conseguir dispensar aquele medicamento, né? O paciente vai ter que ficar buscando em outras farmácias, tá? Como eu havia dito, os vegetais silvestres são preferíveis aos cultivados, né? E o vegetal deve ser perfeitamente identificado. Então é muito importante que assim que se fizer a coleta para o preparo da tintura mãe, a planta seja submetida à análise por um botânico sistemata, né, que é especialista em taxonomia, para ele identificar aquela espécie. Porque botanicamente muitas plantas podem ser semelhantes, mas se tratar de espécies diferentes. E a, eu preciso da determinação precisa de que eu estou lidando com aquela espécie a qual passou pela experimentação patogenética e que seja dotada das substâncias medicinais que eu preciso para produzir o medicamento, tá? Então, geralmente são botânicos sistematas que fazem essa identificação e não farmacêuticos, né? Mas é como eu disse, pessoal, na maioria das vezes, as farmácias de manipulação, elas não vão produzir a tintura mãe. Elas vão adquirir essa tintura mãe de laboratórios, de fornecedores qualificados, tá? Bom, para o preparo dessas tinturas mães, a gente vai poder utilizar a planta toda, em outros casos, apenas um órgão de interesse terapêutico, em outros, não a planta e nem um órgão dela, mas um produto de extração dela, tá ok? As plantas utilizadas inteiras, os exemplos mais conhecidos que a gente tem de maior saída e prescrição, elas não são muito conhecidas, tá? São exóticas, ou seja, não são nativas do Brasil. Então, por exemplo, a Coníton napellus, a Drosera ratundifolia. Essa é a forma como vem a prescrição, tá? É em latim, é um binômio
por vezes é o mesmo nome científico da planta, mas às vezes não, tá? A Drosera é uma plantinha insetívora. Vocês observem aqui, ó, os tricomas glandulares, que são utilizados para captura da presa e digestão da mesma, né? As plantas insetívoras, informalmente chamadas de carnívoras, elas são verdes, fotossintetizantes, mas elas têm uma alternativa de alimentação e por isso que elas desenvolvem bem em solos pobres em nutrientes, tá? Lobelia inflata, Pulsatilla nigricans, nigricans, né? Pulsatilla nigricans. A Atropa belladonna. A Atropa belladonna já é mais conhecida nossa, lá da farmacognosia, né? O que acontece, pessoal? Por exemplo, a Atropa belladonna, ela tem esses frutinhos pretos, doces, né? As suas folhas são muito ricas num alcaloide, a iociamina. E por secagem, por um processo de racemização, a iociamina origina a atropina, né? A atropina, que tem ação alucinógena, mas em medicamentos químicos com dosagem controlada, ela é utilizada em colírios para dilatação da pupila, né? Exame do fundo de olho. Ela tem ação anticolinérgica, diminui movimentos peristálticos da musculatura lisa da bexiga, vesícula biliar e trato gastrointestinal. Então, ela tem essa utilização como antiespasmódica, né, na fitoterapia. Agora, pessoal, na homeopatia, qual é a indicação da Atropa belladonna? Nós não trabalhamos com essa classe farmacológica em medicamento homeopático, pessoal. Primeiro porque vai depender da dinamização. Então, por exemplo, a Atropa belladonna na 6CH, a Atropa belladonna na 200CH, por exemplo. Nós vamos aprender o que significa esses valores e essas siglas, tá? Mas até mesmo a dinamização pode mudar a indicação do medicamento homeopático em questão. E não sei se vocês se lembram, na patogenesia da droga, a gente trata sintomas físicos, mentais e emocionais, porque a homeopatia é um tratamento holístico. Ele não trata apenas a dimensão física do corpo, não enxerga apenas como um órgão doente. Então, na farmacologia de medicamentos químicos, sintéticos e dos fitoterápicos, a gente sabe qual é a indicação terapêutica de uma planta ou daquela molécula. Para o medicamento homeopático, o farmacêutico não trabalha com isso. Por quê? Primeiro porque é sintoma físico, mental e emocional, porque a gente não vai fazer o diagnóstico do paciente nem prescrever o medicamento. A gente tem essa noção do embasamento sobre a terapêutica homeopática, mas o mais importante é saber promover a manipulação mediante uma prescrição. Então, os livros de homeopatia para a farmácia não trazem, tá, essas indicações. Você tem que ir na matéria médica da droga e é só basicamente estudado, né, por aquele médico que vai buscar a homeopatia como uma especialidade médica. E nos primeiros anos de atuação da profissão, ele em muito vai precisar de recorrer às matérias médicas, aos repertórios, porque é muita informação e que de cabeça ele não vai conseguir gravar. Depois daqueles mais prescritos, de acordo com a experiência clínica, algumas delas ele vai gravando, mas ele sempre vai recorrer a essas matérias médicas, tá? Então, se você falar para mim, professor, qual que é a indicação da Atropa belladonna? Tem que ir lá na matéria médica e ver sintomas físicos, mentais e emocionais. Nem eu sei, tá? Mas eu sei que na fitoterapia ela é rica em alcaloides, iociamina, que produz atropina. Então, assim, é justamente pela presença desses princípios ativos que ela também é utilizada na homeopatia, mas não com as mesmas indicações, porque aqui é o princípio da similitude, né? Essa aí também, muito utilizada na fitoterapia, é a erva de São João, o hipérico perforato. Muito rica em hipericina e perforina, tá? Que na fitoterapia é usada para depressão leve a moderada. Mas para saber a indicação dessa droga, tem que buscar a sua matéria médica. Bom, agora são exemplos de plantas em que a gente não vai utilizar a planta inteira para produzir a tintura mãe. A gente vai mergulhar lá no solvente extrator, a mistura hidroalcoólica, um órgão coletado daquela planta. Eu não vou pegar raiz, caule, folha, né? Ou caso ela venha estar com flor ou com fruto, para fazer o processo extrativo. Eu vou coletar um órgão. A da alfavaca,
Ocimum canum, a gente utiliza apenas as flores. Inclusive, essa aí é muito apreciada até mesmo na culinária, né? Allium cepa, a cebola, a gente vai utilizar o bulbo, aquele caule subterrâneo repleto de catáfilos, onde estão as substâncias nutritivas e com propriedades medicinais também. Cinchona officinalis, ela é conhecida como quina, né? A gente usa a casca. E, inclusive, na fitoterapia, é a casca que é utilizada para extrair uma molécula, né, que é utilizada para o tratamento da malária, a quinina, a partir do qual se desenvolveu a mefloquina, a cloroquina e assim sucessivamente. Peonia officinalis, essa é pouco conhecida, né? Se não me engano, se utiliza a raiz dela, isso. Se utilizar a sua raiz, tá? Esse frutinho, né, dessa espécie, que é nativa da Etiópia, na verdade, né? A gente utiliza as suas sementes para o preparo do bom café. Elas são muito ricas em uma metilxantina, que é a cafeína. E na homeopatia a gente também produz a tintura mãe a partir dela, utilizando as sementes, né? Coffea gruda, que o nome científico da planta é Coffea arábica. Professor, então uma mesma planta ela pode ser utilizada tanto na fitoterapia como na homeopatia, e aí ela vai estar com descrições de, como que eu quero dizer, tipo, de uso diferente, de partes da planta diferente? Na maioria das vezes, a parte utilizada pode ser até a mesma, justamente porque aquele vai ser o órgão que contém a maior parte de substâncias com propriedades medicinais. A indicação é que vai ser diferente, porque é o seguinte, por exemplo, o café, a gente utiliza mais como um estimulante do sistema nervoso central, para melhorar o estado de vigília, tirar sono. E potencializadora da ação analgésica também, né? Tanto é que você tem muita cafeína em anti-enxaquecosa, igual a neosaldina, e em alguns antigripais também, porque ela, além de ser estimulante, ela é uma potencializadora da ação analgésica, certo? Quando se testou, né, um medicamento homeopático produzido a partir da tintura mãe das sementes do café, quais foram os sintomas físicos, mentais e emocionais que ele desencadeou? Aí, se você tiver um paciente que manifesta aqueles sintomas, aí você pode utilizar o quê? As sementes do café. Então, vamos supor que ao testar essas sementes, que o paciente teve dificuldade para dormir, ficou em estado de vigília, aí também na homeopatia ela vai ser indicada com esse propósito. Mas se ela tiver sido testada e tiver desencadeado que esses sintomas. E aí é como eu disse para você, tem que ir na matéria médica da droga, porque até mesmo eu desconheço. Porque são muitas e quem trabalha com isso na prática é apenas o médico homeopata, o que vai prescrever o medicamento. Para medicamentos químicos, sintéticos e fitoterapia, o farmacêutico sabe a classe farmacológica, inclusive é importante que ele saiba descrever, né, o mecanismo de ação daquele medicamento, porque é uma classe. É um anti-inflamatório, é um antihipertensivo, é um cardiotônico, é um anticoncepcional, é um antidiabético, tá? E porque o mecanismo de ação está elucidado. Medicamento homeopático não tem mecanismo de ação elucidado, né? Agora, claro, se você tem uma farmácia de manipulação, se você dispensa medicamento homeopático, é importante que você tenha essas matérias médicas, né? Esses repertórios, porque se o paciente começar a fazer uso e às vezes ele tem ou até mesmo para assistência farmacêutica, né, prestada, e ele tem um diálogo mais esclarecedor com você do que com o médico, e ele começa a usar o medicamento homeopático e tem alguns sintomas, você vai lá na matéria médica e fala, não, é comum para esse medicamento que no primeiro momento você tenha dores de cabeça, diarreia, que você apresente algumas manifestações alérgicas na pele, porque lá na matéria médica vai dizer. E emocional também, tá? Se você está se sentindo mais angustiado ou mais ansioso, porque é sintoma físico, mental e emocional. Aí até que esse farmacêutico, né, ele acaba com aqueles mais dispensados na farmácia dele, sabendo até mesmo as indicações e os sintomas desencadeados na matéria médica ou na patogenesia daquela droga. Mas para quem não trabalha com isso, não vai saber, tá? Ficou claro ou é meio confuso isso?
É um pouco confuso, mas eu entendi sim, entendi a explicação. Entendeu o princípio, né, da utilização. Sim. A calêndula, pessoal, calêndula officinalis, né, muito utilizada de maneira tópica na fitoterapia, as suas flores. Inclusive, a tintura para o medicamento homeopático é a partir das flores também. Ela é muito rica em calendulosídeos, são saponinas, tá? Com ação cicatrizante. Então, assim, na fitoterapia eu sei bem, devido a essa classe farmacológica, né? Essa composição de fitoquímicos. Agora, na homeopatia, tem que ser um médico com especialidade na homeopatia, com prescrição, atendimento médico constante, para ele ficar mais familiarizado. Pensa, gente, para cada uma desses insumos ativos, você saber os sintomas físicos, mentais e emocionais desencadeados por cada um deles. É só trabalhando mesmo no cotidiano para que você possa ter um bom repertório dessas informações, né? Porque senão, qualquer livro, você pode pegar o seu livro didático, disponibilizado pela faculdade, né, para acompanhamento da disciplina, aquele livro que eu falei para vocês, do Olney Leite Fontes, que é o mais utilizado para farmácia, né, para estudante de farmácia da homeopatia, nenhum deles vai trazer a monografia da droga, nenhum deles vai trazer a experimentação patogenética. Essa aí também é outra, muito utilizada na fitoterapia, Digitalis purpura e a dedaleira, né? Que das folhas se extrai lá os heterosídeos cardioativos, os fármacos de eleição para tratar a insuficiência cardíaca congestiva, né? Digoxina, digitoxina, tá? Se utiliza as folhas. Na homeopatia tem que buscar matéria médica, mas utilizam-se as folhas também e não a planta toda para o preparo da tintura mãe. A Mamelis virginiana se utilizam folhas e o caule, né? Junto com barbatimão, aroeira, pitanga, romã, são muito ricas em taninos, tá? Esses taninos é que geralmente são os responsáveis pelas propriedades medicinais. Essa aí fornece, né, vários alcaloides, e dentre eles um está na folha, que é a nicotina tabacum, né? A partir desse alcaloide é que se produz o fumo, o cigarro, né? E na homeopatia também se prepara o medicamento, né? Para ser diluído. Para o preparo da tintura mãe se utilizam as folhas. Esse é o carvão vegetal. É uma planta que dá-se a impressão que ela foi submetida a um processo de queimada, né? Mas não, essa é uma coloração normal da planta, essa cor meio enegrecida mesmo, né? E a gente utiliza o lenho, o alburno, o cerne, o xilema ali do interior do caule, tá? É o carvão vegetal, carbovegetalis. Vem prescrito assim, carbovegetalis na 30CH, por exemplo. Aí, esse carvão vegetal é que deixa em contato íntimo e prolongado com água e álcool, né? Durante 20 dias, depois eu filtro, aí essa solução extrativa é que eu vou fazer as minhas diluições. Nunca vou ter partes, fragmentos do órgão, da parte da planta no medicamento. Eu vou ter a solução extrativa diluída, né? E essa solução extrativa foi produzida como uma tintura mãe. Lycopodium clavatum. Licopódios, selaginelas, é do mesmo grupo das samambaias e avencas, tá? São pteridófitas. E elas não têm sementes. Elas têm umas estruturas reprodutivas chamadas de esporófito que produzem esporos. O esporo é a unidade de disseminação dessas plantas. E a tintura mãe ela é produzida a partir desses esporos, tá? É eles que ficam mergulhados em água e álcool. Berberis vulgaris, muito pouco conhecida. Acho que dela usa casca da raiz. Isso, casca da raiz que se utiliza. Sambucus nigra, o sabugueiro, se utiliza o que está ilustrado aí na foto, tá? São as flores. Cardo de Santa Maria, Cardos marianus, Celibum mariano, nome científico da planta, tá? A fecundação do grão de pólen no óvulo, né? O óvulo, maduro e fecundado, origina a semente. E após essa fecundação, a parede do ovário desenvolve-se no fruto. É um frutinho bem pequeno. E é ele que se utiliza para o preparo da tintura mãe. Na fitoterapia,
Esse frutinho é muito rico num flavonoide, que tem ação protetora do fígado, hepatoprotetor, anti-hepatotóxico, que é a silimarina. Arruda, Ruta graveolens, para o preparo da tintura mãe, não usa a planta toda. Utiliza as suas partes aéreas. Tá? Bom, pessoal, então, sobre o reino vegetal, que é o maior fornecedor de insumos ativos para o preparo do medicamento homeopático, ou a gente produz tintura mãe utilizando a planta toda, um órgão dela, as suas partes, no caso, flor, fruto, semente, raiz, caule, folha, ou podemos ainda utilizar os seus produtos de extração. A gente fala produtos de extração fisiológico, né? Na forma de um exudado, de uma resina, tá? Esses produtos de extração fisiológico obtidos a partir da planta, a gente chama de sarcódios, tá? Então, uma muito utilizada é o ópio, que é um látex, né? Extraído a partir do fruto da papoula. Então, a papaver sonífero, o seu ovário, desenvolvido após a fecundação, dá origem a um fruto do tipo cápsula, e quando você comprime esse fruto ou faz injúrias nele, ele libera um suco espesso, um látex, que é o ópio. E esse ópio é repleto de alcaloides. É dele que se extraiu a morfina, desde o século XIX. Morfina, codeína, narceína, tebaína, papaverina, tá? E aí, é esse látex que é diluído para produzir o medicamento homeopático. Coxinum é um gênero de planta do qual se extrai um alcaloide, é um produto de extração, que é a coxina, né? Então, não é a planta, é um produto de extração dela. Também tem aplicabilidade na fitoterapia, né? Esse produto de extração aí, esse sarcódio, que é a terebintina. Já ouviu falar? A essência de terebintina. Terebintina é uma óleo-resina, que é extraída assim como o látex da seringueira, fazendo injúrias no caule. Ela libera esse exudado, né, que é uma óleo-resina. A gente tem uma fração volátil de um óleo essencial e a fração fixa, que não volatiza, que é a resina, tá? Extraído de várias coníferas, principalmente do gênero Pinus pinaster, tá? Isso aqui é uma plantinha, né? E ela vem prescrita na homeopatia como Ferula assa foétida. Dessa Ferula assa foétida, o raspado da raiz vai fornecer uma gomorresina, que é uma resina associada a uma goma, que é um polissacarídeo, né? Goma, mucilagem, pectina são açúcares complexos. As resinas geralmente são compostos terpenoides, sempre associados a uma outra molécula. Então, a terebintina é a resina é a parte fixa, que não se volatiza, associada a uma fração volátil, um óleo essencial. Por isso você tem a essência de terebintina. E a Ferula assa foétida fornece uma gomorresina, que é uma resina associada a um açúcar, a uma goma. Então, nós podemos ter 4 tipos de insumos ativos obtidos a partir de planta. Ou a planta inteira, ou um órgão da planta, ou um produto de extração da planta, na forma de um exudado ou de uma resina, que é o que a gente chama de sarcódios, ou um produto patológico obtido a partir da planta, que a gente chama de nosódio. Não vai ser a planta, nem um produto de extração dela. Alguma doença, algum fungo, por exemplo, que acomete aquela planta e parasita, e o que eu vou utilizar para diluir e preparar a tintura mãe para obtenção do medicamento homeopático é o fungo que acomete aquela planta. É um produto patológico dela. Não é a planta e nenhuma parte dela, tá? Se utiliza muito o Ustilagomaides. Então, se vier prescrito Ustilagomaides na 300 FC, por exemplo. Esse FC, esse 300 é a dinamização com método. Nós vamos aprender isso na manipulação na unidade 3, tá? O Ustilagomaides, pessoal, é esse fungo que causa uma doença no milho, né? E é ele que é coletado
para produzir a tintura-mãe e, a partir disso, fazer as diluições para o preparo do medicamento homeopático. Não usa nada da folha, da espiga do milho, né, do grão de milho, nada. Utiliza o fungo, tá? Então, é um produto patológico. O Stylago-mites. Um outro fungo, que também é extraído como um produto patológico, e é o fungo que a gente utiliza para o preparo da tintura-mãe, e que acomete, né, planta, é o esporão do centeio, Secale cornutum, né, que parasita o centeio ou outros cereais. O centeio é o Secale cereale. E quando o centeio, né, está acometido por esse fungo, pelo esporão do centeio, ele forma essa região enegrecida aqui na região dos ovários, tá? Da flor dessa gramínea, né? Do centeio, que é chamado de escleródio. Então, esse escleródio que tem essa coloração ali, né, enegrecida, é que é utilizada para o preparo da tintura-mãe e, a partir disso, fazer as diluições para o preparo do medicamento homeopático, tá? É muito utilizado também na alopatia, tá? Porque esse fungo fornece muitos alcaloides, os alcaloides do ergot, que a gente fala ergotamina, que é anti-enxaquecoso, porque é um vasoconstritor, né? Um antagonista alfa-adrenérgico de vasos cranianos, e tudo que causa vasoconstrição para dor de cabeça é bom, porque a dor de cabeça é vasodilatação, né? Desse outro também alcaloide parecida a molécula com a ergotamina é a ergotina. E em laboratório, a partir da ergotina, que eles produzem o ácido lisérgico, o LSD, que tem propriedades alucinógenas, né? E que é utilizado como droga recreativa. Agora nós vamos para o reino mineral. Então, o segundo reino que mais fornece insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos, depois de planta, porque planta é disparado o que mais fornece, é o reino mineral, antes mesmo dos animais, tá? Então, fornece o maior número de drogas depois do reino vegetal, e no reino mineral são considerados todas as substâncias químicas, químico-farmacêutica, os minerais em seu estado bruto, tá? E, além disso, aquelas composições complexas que eu falei para vocês que são os preparados especiais de Hahnemann. Que foi Hahnemann quem desenvolveu, fez a experimentação patogenética e deixou descrita até mesmo o modo de preparo dessas formulações, tá? Então, uma delas, como vocês podem ver aí, é o Epar-sulfur. Epar-sulfur é o aquecimento de conchas de ostra com pó de flor de enxofre, que a gente fala, que é um pozinho que você hidrata, aquece e depois você filtra, e isso é a sua Epar-sulfur, tá? Cáusticum é bem complexo, tá? Você imerge um pedaço de hidróxido de cálcio, né? Uma cal recentemente queimada, cronometrado por 60 segundos em água destilada, deixa florescer em uma cápsula, em 1 grau de porcelana, previamente aquecido, você tritura, comprimindo com um pichilo, conta os graus da porcelana, né? 4 partes desse pó em 60 partes de bisulfito de potássio, calcinado, fundido, resfriado e pulverizado. Dissolve o triturado em água fervente, leva para destilação, destila até você obter uma massa seca, dilui por um processo de destilação com álcool, e aí o cáustico está pronto. Tá vendo? É muito complexo, né? Calcária acética. A calcária carbônica é o raspado interno da concha da ostra. Então, é um medicamento homeopático obtido a partir de animal, né? Calcária carbônica. Agora, calcária acética é a concha da ostra aquecida com ácido acético, vinagre. Aí você tem calcária acética, tá? Ó, o mercúrio solúbilis é igual ao cáustico, bem complexa. Você tem que dissolver 28 gramas de nitrato de mercúrio em 100 ml de uma solução de ácido nítrico. Põe 5 gramas de mercúrio metálico. Deixa em repouso por 24 horas. Agita esporadicamente. Filtra. Adiciona ao filtrado, gota a gota, uma solução de amoníaco até que o pó se precipite, ou seja, ele deposite no fundo do recipiente. Filtra,
leva o precipitado em água destilada, seca sob papel de filtro ao abrigo do calor e da luz, e aí está pronto o mercúrios solúbilis. Todos os medicamentos homeopáticos prescritos a partir, obtidos a partir de drogas minerais, eles são prescritos em latim, vem o nome em latim. Então, se for para fazer uma diluição a partir do ácido nítrico, a prescrição vai vir ácido nítricum na 300 DH, por exemplo. Ácido sulfúrico é acidum sulfuricum. Alumina é o trióxido de alumínio. Amônio carbônico é o carbonato de amônio. Olha lá, tartarato de antimônio, nitrato de prata, trióxido de arsênio, iodeto de arsênio, ouro metálico, borato de sódio, ferro metálico. Clonoimum é a nitroglicerina. Então, é tudo nome em latim, tá? Que vem na prescrição. Dicromato de potássio, cloreto de mercúrio 2, calomelano ou cloreto de mercúrio 1. O nátrio muriático é bastante prescrito como uma droga solúvel, tá? É o sal marinho. Então, ele vai ter uma mistura de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, tá? Fósforo branco, chumbo metálico em pó, sílica, enxofre e zinco metálico. Então, claro que nunca vai ser cobrado esses nomes de vocês, é só exemplos para vocês observarem a maneira como eles podem vir prescritos. O reino mineral não fornece tantos insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos, como o reino vegetal e inclusive também o reino mineral, mas eles apresentam ricas patogenesias e que são encontrados aí na rotina de prescrição de medicamentos homeopáticos a serem manipulados, e dispensados em farmácias ou até mesmo produzidos industrialmente. E para animal vai ser igual planta. A gente não vai ter fragmentos, partes ou órgãos do animal. A gente vai ter uma tintura mãe. A diferença é que aqui o insumo inerte utilizado para o preparo é uma mistura de água e glicerina, E também a gente vai poder usar o animal inteiro, vivo, recém-sacrificado ou dissecado para produzir a tintura mãe, ou algum órgão, alguma parte daquele animal, uma glândula, tá? Ou seus produtos de extração fisiológico, que no caso da planta a gente chamava de sarcódios, animal a gente chama de saracódios, ou os produtos patológicos, que aí também para o animal é o mesmo que o vegetal, é chamado de nosódio, tá? Então, animais inteiros é muito comum vir prescrita apis mellifera, a abelha europeia. Para o preparo da tintura mãe, usa o animal todo. Tem que deixar lá mergulhado na proporção de 1:20, uma parte do animal para 19 partes do solvente extrator, por isso que a gente fala 1:20, durante 20 dias, depois filtra, e a partir desse filtrado, essa tintura mãe é que a gente faz a diluição. Se utiliza também a formiga ruiva, Aranea diadema, se não me engano, isso, que é a aranha porta-cruz, a esponja em pó tostada. A esponja, pessoal, é um porífero, é o animal mais primitivo que a gente tem, exclusivamente marinhos, são animais sésseis, Tem lá porífero, quinidários, proteomintos, nematóides, molusco, equinoderma, Os poríferos são os mais primitivos, tá? E esponja tosta, é a esponja tostada em pó. Cantares vesicatória, é um coleóptero, um besouro, que você obtém a tintura de cantáridas, tá? Produzida a partir desse animal aí inteiro. Suas partes. Agora, eu não uso o animal todo, eu vou usar um órgão, uma parte, deste animal, uma glândula. Pancreatinum. Se utiliza o pâncreas, de um mamífero, de algum animal mamífero morto, ou que foi recém-dissecado, para o preparo da tintura mãe. Tiroidino, utilizar a glândula tireoide, extraída também de algum mamífero.
Carboanimalis, lembra do carbovegetalis, que era o carvão vegetal? Carboanimalis vai ser a pele bovina, né, transformada em couro e carbonizada. É o couro de boi carbonizado. Hipófise é a parte posterior da glândula hipófise, né? Olha lá, ó, os frasquinhos, né? Hipófise na 200K. Então, esse 200 significa o quê? E esse K? Tiroidino, pancreátino, né? A gente vai... Aqui é porque provavelmente a dinamização e a escala e o método utilizado está em alguma outra parte do frasco, tá? Mas a maioria não, tem que trazer a dinamização e o método e, quando necessário, a escala em que ele foi produzido, tá? E isso a gente só vai aprender a partir da unidade 3. Os produtos extrativos ou de transformação ainda fisiológicos, né? Ou seja, não são produtos patológicos, ainda como saracóides, porque para vegetal são sarcóides, né? Laquese smooth é muito utilizado. A diluição é feita a partir do veneno da cobra surucucu. Ainda, né, nesse segmento de venenos extraídos de cobras, a gente tem a Crotalus horridus, que é o veneno da cobra cascavel norte-americana. Calcária carbônica. Lembra que a gente falou de calcária acética? Calcária acética é a concha da ostra com ácido acético. A calcária carbônica, calcária acética é um preparado especial de Hahnemann, né, que a gente falou. Calcária carbônica é o raspado interno da concha da ostra. A sépia é da mesma família dos polvos, tá? Eles possuem, esses animais, uma bolsa tintória, que é liberada no mar quando eles se sentem ameaçados por algum predador. E isso borra a visão do predador, tá? Eles liberam uma secreção com um corante, né? Que deixa a água escurecida. E a sépia sulcus, você usa a bolsa tintória da sépia, tá? Para fazer a diluição e preparar o medicamento homeopático, a secreção da bolsa tintória da sépia. Agora, já não é o animal todo, já não é um órgão ou parte do animal, e não são seus produtos fisiológicos de extração, os saracóides. São seus produtos patológicos, que a gente chama de nosóides, tá? O medorrino, pessoal, a diluição é obtida a partir do pus blenorrágico, do pus da gonorreia, tá? Então, olha lá, medorrino na 9CH. Luesinum, a diluição ela é feita a partir do raspado da verruga, né, do cancro sifilítico, da sífilis, tá? O insumo ativo, pessoal, para Isso é para fazer medicamento homeopático? É uma classe de medicamentos dinamizados chamado de autoisoterápicos. Aqui, ó, aqui é o medicamento. Medorrino. Isso aqui tem os globos aqui dentro pra você chupar. Aqui também, Luesinum. Só que esse insumativo, para o preparo, né, na 9ª potência, na 30ª potência, aí isso aqui a gente só adquire de fornecedores qualificados, de laboratórios que tem uma autorização especial dos órgãos sanitários competentes para coletarem esse tipo de secreção. Aí, nesses laboratórios, se coleta de indivíduos portadores dessas enfermidades, tá? Mediante uso de equipamento de proteção individual, mediante uma infraestrutura necessária para isso, tá certo? A coleta dessas secreções. Se te passar medorrino como simillimum para melhorar a sua qualidade de vida, e aí? Não foi bom você saber disso, né? E aí, muito obrigada, que a minha vida está ótima. Obrigado, que eu vou continuar com os meus problemas, com os meus conflitos.
Psorinum, na 15ª dinamização, na escala centesimal, no método Hahnemanniano. É isso que a gente vai aprender e ver, né, qual a proporção entre insumo ativo e insumo inerte, como que manipula. Não se preocupe, a gente vai ver tudo direitinho. Isso aqui, pessoal, Psorinum é obtido a partir da sarna, da escabiose, tá? Então, ali um artrópode, né? A secreção da vesícula escabiótica. A diluição é feita a partir disso, tá? Do conteúdo seroso da vesícula escabiótica, da sarna. Corynebacterium diphtheriae. Uma bactéria, né, que causa difteria. E os indivíduos acometidos, eles têm uma membrana diftérica que a gente fala. É a formação de uma camada de pus, né, que se forma na garganta, e é a partir do raspado dessa membrana diftérica é que se vai produzir o medicamento homeopático, tá? Olha lá, ela é uma bactéria, né, gram-positiva, coloraçãozinha roxa. Bom, pessoal, dos outros reinos da natureza, é muito pouco a disponibilidade ou prescrição de insumos ativos a partir deles, né? Então, assim, de animal, minerais e planta, vem muito. Agora, de fungos, algas, protozoários, bactéria, não vem muito. Bactéria vem mais como produto patológico de animal, mas não ela em si ou alguma toxina extraída dela. Mas tem, tá? Os poucos exemplos, por exemplo, a fungo, né? Fungo a gente tem os bolores, os mofos, as leveduras, que são os fermentos, e os macroscópicos visíveis a olho nu tem os cogumelos de chapéu, os orelhas de pau, né? As trufas, as mortellas. Esse aqui é o fungo, né? É muito utilizado inclusive em desenhos de maneira lúdica, né? Casinha dos Smurfs, é muito bonito. Entretanto, gente, tudo que chama muita atenção assim na natureza, com essas colorações bem vivas, isso não é à toa, é um estado de alerta, tá? Nada na natureza chama atenção por acaso. Um animal inofensivo, uma planta, geralmente está camuflado no ambiente. Existem répteis, algumas pererecas minúsculas na Amazônia, por exemplo, que tem uma cor laranja fluorescente. Aquilo ali, muito provavelmente, é produtora de uma toxina, de algum veneno muito letal, tá? Esses fungos também o são. Mas aí você produz a tintura-mãe a partir dele, deixa mergulhado em água e álcool e faz a diluição. Já foi feita a testagem, aí tem as diluições seguras, né, para não causar intoxicação nem nada. Agarico mosqueado, Agaricus muscarius. Tem-se também o Amanita phalloides, que é o cálice da morte, esse fungo que é altamente tóxico, mas se produz a tintura-mãe a partir dele e as diluições. Aí vem prescrito assim, tá? Agaricus muscarius, Amanita phalloides. Professor, será que tem como induzir a produção desses fungos ou não? Eles têm que ficar buscando na natureza mesmo, realmente? Assim, é igual você cultivar a planta, né? Você vai precisar das sementes. Os fungos são esporos. Geralmente essas estruturas reprodutivas ficam abaixo do corpo de frutificação aqui, ó, tá? Aí você teria que fazer a coleta desses esporos para ter uma área de cultivo. Aí você até poderia. Aí semeia esses esporos num solo, né? Com umidade adequada. Aí os novos fungos originariam novos esporos e aí você poderia ter uma área de cultivo. Mas, assim, é difícil, né? Por isso que a maioria das vezes não tem como. É adquirir mesmo a tintura-mãe dos laboratórios, né? Lycoperdum bovista é o fungo bovista, esse aqui. Esse não é tóxico, não. Tanto é que aí, ó, ele é bem camufladinho, né? Não chama muita atenção pela coloração. Se não me engano, ele é da mesma família do champignon que a gente utiliza na culinária. O champignon é o Agaricus bisporus, tá? Agaricus bisporus. A lobaria pulmonar é muito semelhante a um líquen, né?
Estão lembrados dos líquens? Os líquens, aquelas estruturas esbranquiçadas que vivem em tronco de árvore, eles são organismos de uma associação simbiótica, tá? Nossa, gente, a internet fica lenta demais com esse Teams. Mas vamos lá. Olha lá, esses líquens, é muito comum vocês verem eles em troncos de árvores, tá? Ó. Esses líquens são a associação simbiótica de dois organismos que não vivem separados no ambiente em questão, né? Ele tem alga e fungo, um ascomiceto e uma alga, e a alga só vive em ambiente aquático, né? Então ela só sobrevive nesse ambiente associado ao fungo mesmo. Eles são bons indicativos de não poluição. Se você está num bairro em que você vê muito líquen assim em tronco de árvore, isso é um bom sinal. Eles são muito sensíveis a poluentes, tá? Você não encontra esses líquens em troncos de árvore próximos a rodovias, por exemplo, aquela fuligem, né? Torna esses troncos enegrecidos e eles não se desenvolvem lá. A lobaria pulmonar é muito semelhante a um líquen, mas ela é uma associação de 3 organismos. Então, igual o líquen, ela é a associação de um fungo, que é um ascomiceto, com uma alga verde, que só vive em ambiente aquático, mas ela vive aí no tronco de árvore porque está associada ao fungo, e de uma cianobactéria, que é uma alga azul, tá? Aí coleta essa associação simbiótica, a lobaria pulmonária, produz a tintura-mãe e a partir dela faz a diluição, né? Reino Monera, as bactérias. Bactérias podem fornecer insumos ativos para o preparo de medicamento homeopático? Sim, tá? É comum, por exemplo, Colibacillinum, o insumo ativo diluído para o preparo do medicamento homeopático foi obtido a partir de cultura da Escherichia coli, né? Um bacilo gram-negativo, a coloraçãozinha vermelha ou rosa, né? Que é muito comum causar infecções urinárias. Streptococcus pyogenes, né? Que é um coco gram-positivo, de coloraçãozinha roxa, né? Em cadeias. Streptococcus pyogenes causa muita inflamação de garganta. Por isso, quem tem muita inflamação de garganta tem que tirar as amígdalas. Porque Streptococcus pyogenes induz muito a produção de anticorpos e pode levar à doença pós-estreptocócica, que é uma doença autoimune. Aí a pessoa tem infecção de garganta recorrente, vai produzindo tanto anticorpo contra essa bactéria que, por mecanismos ainda não muito bem esclarecidos, esses anticorpos podem se ligar em superfície de células de algum órgão, tipo os rins, e essa demarcação pelo anticorpo, o sistema imune reconhece aquele órgão do nosso próprio organismo como estranho e começa a degradar ele, igual aglomerulonefrite, tá? Então, geralmente, quando o médico prescreve a retirada de amígdalas, não é nem pelo desconforto constante da infecção bacteriana. Também, porque aí você tem que usar muito antibiótico, vai selecionando variedade resistente, mas é pelo risco também dessa doença pós-estreptocócica, né? Não sei se vocês lembram disso aí da área da microbiologia, o professor deve ter falado algo a respeito disso. Então, aqui, ó, os frasquinhos, né, repletos de glóbulos lá no interior, obtidos como insumativo a partir de bactérias, né, na 15ª dinamização, na escala centesimal, no método Hahnemanniano. Professor, Oi? a respeito da tirada das amígdalas, a gente teve que tirar, no caso, eu e os 2 irmãos, porque incomodava mais porque fechava e não dava para respirar. Era tanto no nariz como na garganta. E atrapalhava a respiração. Meu irmão mais novo, ele teve que tirar porque estava dando muita falta de ar. À noite, para dormir, Isso. né? Realmente. Tem várias indicações mesmo, né? E deu uma melhorada na qualidade de vida, foi bom? Sim, eu e meus irmãos, eu e o mais novo deu certo, né? Mas o meu irmão mais velho, ele parece que ele fala que reclama que voltou, porque
Ele sente ainda muito desconforto ainda, assim, às vezes no nariz, uma alergia, ele se sente fechando. Então, dizem que algumas pessoas voltam. No É, caso, no meu caso, não voltou. E nem do meu irmão mais novo. é engraçado, né? Tem pessoas que têm essa predisposição mesmo, igual quem tem predisposição à sinusite, né? Eu tenho uma alergia extrema, assim. Se eu for dentro daqueles grupos lá dos miasmas, né? Da diáteses crônica da homeopatia, eu sou de psoríase, com toda certeza. Porque, assim, eu tenho uma rinite que é algo insuportável. Mas, graças a Deus, eu nunca tive sinusite, nunca. E eu acho que seria muito fácil, né, eu ter, mas eu não tenho. É engraçado, a gente, sim, tem um organismo que tem essa predisposição mesmo, né? E quando vocês fizeram essa cirurgia, o médico chegou a comentar esse risco da doença pós-estreptocócica ou nem falou nada? Professor, eu não lembro muito ao certo, porque eu lembro que eu fiz a cirurgia, assim, coisas raramente, porque eles tinham recomendado para minha mãe falar, pra gente fazer enquanto a gente ainda era criança. Então eu fiz mais ou menos, tinha uns 5 anos para 6 anos. Ah, tá Foi certo. a idade mais ou menos que eles aconselharam. Aí só fez foi eu e meu irmão mais velho primeiro, depois eu e meu irmão mais novo. E o aconselhamento mesmo só foi para que eu saiba que ele mandou a gente fazer foi por causa da falta de ar. Eu não sabia dessa infecção. Tem infecção pós-estreptocócica, mas é por isso também, né? O risco mesmo de asfixia, principalmente durante o sono, a pessoa tende a roncar muito, né? Isso, é verdade também. Ainda dentro do reino Monera, das bactérias, né, se utiliza a toxina da Mycobacterium tuberculosis, né, do bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, né, é a tuberculina bruta, extraída, né, e purificada a partir da bactéria. Difterotoxino não é o raspado da membrana diftérica, né? É obtido a partir da bactéria causadora da difteria, Corynebacterium diphtheriae, mas é a sua toxina extraída e purificada e diluída para o preparo do medicamento homeopático, tá? Do reino protista, assim, é o que menos vai fornecer insumos ativos para o preparo de medicamento homeopático. No reino protista, a gente tem algas e protozoários, né, como representantes. E eu vou dar um exemplo só de cada, e mesmo assim a saída é muito baixa, tá? Então aqui as algas, né, repletas de cloroplastos, são autótrofas fotossintetizantes, assim como as plantas, né? Aqui amebas, giardias, que são o Trypanosoma cruzi, que são protozoários, né, e causadores de doenças. Então a gente tem um medicamento homeopático chamado de fucus vesiculosus, e que a diluição é feita a partir da tintura mãe dessa alga parda, que é uma alga macroscópica, né? Dentre as algas macroscópicas, a gente tem clorofícia, que é a alga verde, rodofícia, que é a alga vermelha, e feofícia, que é a alga parda. Ela tem, caracteristicamente, essas bolsinhas de ar aqui, ó, chamada de aerocistos, que diminui a densidade da alga e propicia leveza para ela flutuar, tá? E tem também um medicamento homeopático obtido a partir da diluição de uma cultura de giardias, tá? Que é o giardinum, e que pode vir a ser prescrito. Mas um exemplo só de cada, e mesmo assim é muito difícil ter alguma prescrição envolvendo, né, esses organismos, tá? Bom, pessoal, nós vimos, né, a grande variedade, a grande diversidade de origens de matérias-primas para o preparo de insumos ativos, para a obtenção de insumos ativos para o preparo de medicamentos homeopáticos, né? Mas basicamente a gente fica tramitando ali entre reino vegetal, mineral e animal, tá? Os outros é muito pouco. A aula da semana que vem, a gente vai trabalhar com os insumos inertes. Aí já é o contrário, os recipientes utilizados no preparo dos medicamentos homeopáticos e também das tinturas, tá? Então, qual o tipo de água, de álcool, quais as características de uma glicerina em uso na homeopatia, né? Da sacarose, da lactose, para preparo de glóbulos, microglóbulos, tablets, comprimidos, né?
e de que forma elas são utilizadas para o preparo das diferentes formas farmacêuticas envolvendo os medicamentos homeopáticos, tá? Finalizando a gravação, vou fazer a postagem para vocês e semana que vem, então, a gente dá continuidade ao conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento ou alguma pergunta. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa aula de sexta-feira que vem, né? Primeiro na nossa reunião de estágio e depois a gente tem a nossa aula de homeopatia, tá bom? Tá bom. Boa noite. Certinho, professor. Obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês.